Olá, sexto ano, bom dia! Bem-vindo a mais essa semana aqui de aulas, de videoaulas no YouTube. Pessoal, como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para vocês então as nossas aulas de segunda, que é uma aula de redação, uma aula de ciências e uma aula de inglês. Seguindo essa mesma ordem, a primeira aula de redação com a Miss Cristiane, a segunda aula de ciências com a Miss Val e a terceira aula de inglês com o Mr. Stephanie. Guarde as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores nas lives que acontecem durante toda a semana. Uma primeira aula às 8h20 e a segunda aula às 9 horas, segundo um calendário já à disposição de vocês. Ok? Pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós temos eventos aí extracurriculares para trazer entretenimento e aprendizagem para vocês. Nós temos ao longo dessa semana 2 dias aí de jogos online, né? Onde nós fazemos uma live com os professores, onde é possível você participar junto conosco. Então fique atento aí às nossas redes sociais que nós estaremos postando lá. Eu estou deixando para vocês também, aqui na descrição desse vídeo, tá? Os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Para caso que você tenha que voltar, você possa clicar e ser direcionado imediatamente para essa parte do vídeo. No mais, pessoal, gostaria de desejar a vocês uma ótima aula e uma boa segunda-feira. Até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós temos aí uma aula de redação, né? Seguindo aí o nosso horário, toda segunda e sexta, né? Nós temos aulas de redação. Hoje nós estaremos aí utilizando novamente o livro didático. Nossas últimas atividades aí foram atividades que eu deixei disponível no Google Classroom. Hoje nós voltamos e nós retomamos aí a utilização do livro didático. Hoje nós estaremos aí observando algumas formas aí, né, do uso do dicionário. E, né, tem a proposição aí de exercícios, que são exercícios que estão na página 71 e 72, tá, do livro de vocês. Então, vamos abrir aí o livro, né? Vamos ver se eu aumento aqui um pouquinho a letra. Aí ficou muito em cima, vou voltar. Então, vamos lá, meninos. Tem uma caneta, não? Uso do dicionário. Releia um trecho do texto Um Susto na Madrugada. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens, atrás do muro em que eu estava parado. Esse é aquele texto que nós lemos, né, em literatura, nós já até fizemos correção de algumas atividades. Que o menino, né, ele fica com medo, fica aterrorizado por uma situação e, na verdade, é um gato, né? E tem até a descrição desse gato, né, no texto. Então, esse trecho aí é desse texto. 1. Pesquise em um dicionário o significado das palavras destacadas. Então, você vai pesquisar o que significa folhagem e o que significa mexendo. Você conseguiu encontrá-las na forma em que estão grafadas? Então, você encontrou aí do mesmo jeito que está escrito aqui ou teve alguma diferença? B. Que palavras você precisaria pesquisar para saber o significado dos termos destacados acima? Então, quais palavras, né, que você precisaria para fazer esse tipo de pesquisa? Pesquisa onde, meninos? No dicionário. 2. Agora leia a frase a seguir. O garoto passou por uma situação bastante tenebrosa. Acho que vocês já ouviram esse termo por aí. Qual é o gênero da palavra em destaque? Ele é masculino ou ele é feminino? Você vai dizer. B. Procure no dicionário o significado da palavra tenebrosa. Professora, mas eu não tenho dicionário impresso. Se você não tiver o dicionário impresso, você pode pesquisar em dicionários online. Dicionários aí, né, que estão disponíveis na internet, tá? Então não tem desculpa aí para não fazer essa atividade.
É possível encontrar essa palavra na forma como está escrita? Por quê? Então, nós temos aí duas situações aí. Então, nós temos a resposta da letra B, para que ela seja completa, você tem que tem que passar por, né? Você tem que colocar dois passos aí, né? Dois complementos aí que formam a resposta toda. A primeira, é possível encontrar essa palavra na forma como está escrita, e você vai explicar o porquê disso. 3. Com base nas palavras pesquisadas nas duas atividades anteriores, escreva uma conclusão sobre como essas palavras devem ser procuradas no dicionário. Então, você vai concluir de que maneira que deve ser feita essa pesquisa nos dicionários. Tá? 4. Além dos significados das palavras, os verbetes também trazem outras informações sobre os termos neles registrados, como a classe gramatical, né, se ele é um substantivo, ou seja, que dá nome às coisas, se ele é um adjetivo, né, a classe que dá característica, né, ao substantivo, ou se ele é numeral, ou qualquer outra classe de palavras, né, que ele pertença. Observe o verbete a seguir. Gato. SM, substantivo masculino, tá? Animal doméstico pertencente à família dos felídeos. Bichano, na linguagem figurativa. Descuido, gatuno. Gíria, né? Se eu tô falando gato na gíria, é um garoto, é um rapaz bonito. E o aumentativo é gatão, gatarrão, né? E a palavra gato aqui. Significado foi tirado aqui, né? Desse mini dicionário da língua portuguesa do Silveira Bueno. Então, aqui, né, é um verbete de dicionário, ou seja, tem a palavra aqui e tem, né, o que ela significa, quais são os seus significados. Quais são as abreviações que apareceram no verbete logo após a palavra gato? Até falei já a resposta, hein? O que significam essas abreviações? Que você vai responder aí. B. Com um colega, pesquise em um dicionário outras palavras que identifique a classificação delas por meio da observação das perspectivas abreviaturas. Como não tem, né, não é em sala de aula, então você vai fazer essa pesquisa sozinho, pesquisar outras duas palavras, né, que identifiquem a classificação delas por meio aí, né, das abreviaturas. C. Observe a forma como a palavra gato foi grafada no final do verbete. O que a grafia representa? O que essa forma de grafia representa? Então, você vai dizer por que essa palavra gato foi escrita dessa maneira, né? E o que isso representa? 5. Você sabia que muitas palavras usadas no nosso dia a dia têm origem em outras línguas e que essa informação também aparece nos dicionários? E que algumas palavras de origem estrangeira já foram aportuguesadas e registradas nos dicionários? Leia os verbetes a seguir e relacione-os à língua de origem correspondente a cada uma das palavras. Então, aqui nós temos alguns verbetes e você vai relacioná-los a essas línguas aqui. Então, por exemplo, você vai ler aqui o piquenique. Então, você vai olhar aqui as abreviaturas. Por intermédio das abreviaturas, você vai identificar, você vai conseguir achar aqui qual é, né, a língua que ela é oriunda, de onde que ela veio, né? Mas ela foi portuguesada, mas ela tem origem em outra língua, tá? Responder oralmente, né? Como você identificou a origem das palavras do verbete. Eu até dei uma dica, né? Observando aí, né, as siglas. Mas você irá colocar aqui, né? E aí nós temos aqui as siglas, né? A, B, C, D e E. Aí você vai marcar aqui qual que você julga aí ser a mais correta. Então, essas foram as nossas atividades aí da aula de hoje, né? Com relação ao uso do dicionário, páginas 71 e 72. Lembrando que, não tem dicionário impresso? Pode olhar o dicionário online. Pesquisa aí dicionário online
de língua portuguesa, que vão aparecer vários aí. Você escolhe o que você melhor se adapta, o que você gosta, tá bom? Beijo pra vocês, ótimo final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. Olá, sexto ano, bom dia com vocês, tudo bem? Olha só, vou fazer correções das atividades, mas antes eu vou revisar um pouquinho sobre a poluição do solo, né? Que as substâncias, né, que contaminam esse solo, né? E nós podemos destacar aí os fertilizantes, os defensivos agrícolas, né? Que são resíduos provenientes das indústrias, né? Resíduos urbanos, materiais radioativos e metais tóxicos. Esses produtos, ao serem lançados no solo, eles contaminam, né? E o solo vai perdendo as suas propriedades também. Então, principalmente os defensivos agrícolas, gente, eles têm que ser utilizados, né, com a concentração adequada, né, de maneira indicada e tomando os devidos cuidados. Né? Geralmente, eles são utilizados para eliminar as pragas agrícolas. Esses defensivos, né, ele tem que ser tomado os cuidados tanto durante a sua aplicação, mas também como armazenar, né, e depois descartar também as suas embalagens. Lembrando que nós temos muitos defensivos agrícolas que são proibidos no Brasil, mas que há contrabandos e eles ainda são vendidos, tá? Nós também temos, né, a questão dos resíduos sólidos, né, que são os lixos, principalmente os não biodegradáveis, eles têm aumentado muito. Os resíduos produzidos em nossas residências, eles são chamados de resíduos sólidos, tá? Aí tem os orgânicos e os não orgânicos. Então, o papel, o jornal, as embalagens, vidros, tá? Eles são conhecidos como resíduos domésticos. E nós temos também os produzidos pelas indústrias, que são os resíduos, né, pesados, industriais, que aí nós temos os metais pesados e os produtos químicos. Então, eles são conhecidos como resíduos industriais. Falei para vocês também que nós temos os resíduos hospitalares, né, que são aqueles provenientes dos hospitais, das clínicas e laboratórios. Então, esse também tem que ter, ele tem todo um cuidado, por isso que eles ficam nas lixeiras brancas. Um recurso que é utilizado nas grandes cidades são os aterros sanitários, né? Nós temos lixões, aterros sanitários, incineradores e os locais de reciclagem, tá? Goiânia, por exemplo, ele tem um aterro sanitário, né? O aterro sanitário é um dos destinos dos resíduos domésticos. Nele é depositado em camadas, né, e fica exposto a céu aberto, evitando a proliferação de seres transmissores de doença. Desculpa, gente, ele não fica a céu aberto, ele fica coberto por terra. Então, ele coloca uma camada de lixo compacto, depois vem com a camada de terra por cima, tá? Aí ele mostra para vocês como é feito, né? Nós temos lá, ao lado da região noroeste de Goiânia, o aterro sanitário, né? Que já está alto mesmo o morro lá do lixo. Os locais que não têm aterros sanitários, né? Nós temos os lixões. E aí fica jogado, né? Vai jogando lá os lixões, né? Os resíduos hospitalares, né? Tem cuidados especiais. Então, eles possuem a destinação separada dos demais tipos de resíduos e eles são incinerados,
né, para não haver contaminação do ambiente por micro-organismos patogênicos. Micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doenças, tá? E nós temos as indústrias de reciclagem, né? Que muitos eles tiram o material que vai ser reciclado, eles separam. Por isso que é importante a gente fazer essa separação. A saúde em foco, eu vou falar dessas doenças na nossa aula de terça. Essa tarefinha a gente já fez correção, que é da página 67, 68. E agora eu vou fazer para fazer em casa a página 69. Um pesquisador realizou, né, um experimento e colocou várias bandejas em diferentes inclinações, como indicado no eixo X do gráfico. Em cada inclinação, ele deixou suas duas bandejas, uma com cobertura vegetal e outra sem cobertura vegetal. Após os vegetais terem se desenvolvido, o pesquisador despejou a mesma quantidade de água sobre as bandejas em um mesmo intervalo de tempo. Ele utilizou um aparelho chamado aerodímetro, cuja função é verificar a quantidade de solo arrastado pela água. E foram obtidos os seguintes resultados, né? Então, lá eu tenho a influência da cobertura vegetal na erosão, inclinação do terreno, o da curvinha vermelha, vou dar um zoom aqui, é o solo com cobertura vegetal, e o da azul sem cobertura vegetal, né? Então, porcentagem de solo arrastado e inclinação do terreno. No solo que não tem cobertura vegetal, vocês podem ver que a curva dele está muito mais alta, né? De cobertura arrastada. Então, olha só, que tipo de impacto no solo o pesquisador estudou nesse experimento? Gente, se o solo é arrastado, ele vai provocar erosão, né? Então, você vai colocar aqui, ele estudou nesse experimento a erosão. Letra B. Explica a diferença entre os resultados obtidos nos terrenos com e sem cobertura vegetal mostrados no gráficos. Então, você vai colocar que os resultados obtidos no solo sem a cobertura vegetal mostram uma porcentagem maior de solo arrastado do que os resultados do solo com cobertura vegetal. Então, você vai colocar que o solo sem cobertura vegetal apresentou uma maior quantidade de solo arrastado do que o solo com cobertura vegetal. Letra C. Como se explicam os resultados obtidos em relação à cobertura vegetal? Meninos, vocês vão colocar que a cobertura vegetal, ela oferece proteção ao solo, diminuindo a ocorrência de erosão. 8. Letra D. No experimento, o pesquisador realizou inclinações com as bandejas de até 25 graus. Observando a tendência dos resultados, qual seria o resultado apresentado se houvesse uma inclinação maior? Né? Observando o gráfico, gente, quanto maior a inclinação, né, maior seria a quantidade de solo arrastado, certo? É como se eu tivesse um morro, né? Então, por esse motivo, se fosse realizada uma inclinação maior que 25 graus, a quantidade de solo, ela tenderia a ser maior do que qualquer um outro dos resultados obtidos. Então, quanto maior a inclinação do solo, né, maior a quantidade de solo arrastado. 2. Os micronutrientes são elementos essenciais no desenvolvimento das plantas, estando presentes em alguns solos em quantidades insuficientes para o cultivo em grande escala. Desta forma, faz-se necessária a produção industrial desses elementos, obtidos diretamente de minérios encontrados nas rochas e no solo.
Na tentativa de aumentar os lucros, algumas empresas começaram a produzir micronutrientes a partir de resíduos das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Um problema surgiu. Um resíduo continha metais pesados tóxicos, como o cromo e o chumbo, que estavam sendo incorporados aos micronutrientes. Dessa maneira, eles eram vendidos já contaminados por metais pesados. Letra A, né? Explique o problema causado pelo reaproveitamento de resíduos da indústria metalúrgica citada acima. Meninos, o problema apresentado aí, né, é que os micronutrientes produzidos pelos resíduos, né, apresentam metais pesados em sua composição e, quando são utilizados, podem contaminar o solo e os vegetais. Gente, e o chumbo, ele é altamente cancerígeno, tá? Então, o excesso de chumbo, ele provoca câncer. Então, vocês vão colocar aí que os micronutrientes, né, produzidos pelos resíduos dos metais pesados que são utilizados podem contaminar o solo e os vegetais. Letra B. De que maneira você poderia ser contaminado pelos produtos citados no texto? Meninos, nós podemos ser contaminados pela ingestão de vegetal, porque se está no solo, esse metal pesado vai passar para o vegetal e quando a gente comer, né, o vegetal, esse metal pesado passa para o nosso organismo. Então, pela ingestão de vegetais que foram cultivados em solos adubados com esses micronutrientes, certo? Produzidos a partir dos resíduos da metalúrgica ou da siderúrgica. A letra C é fazer uma pesquisa no caderno, né, e citar os principais problemas que o cromo e o chumbo pode trazer ao ser humano. Eu não pedi essa pesquisa, mas vocês podem anotar aí, tá? Que o chumbo, ele é prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso, aos rins e ao sistema digestório, tá? O cromo, ele pode causar asma, bronquite e câncer. A 3, né? Leia a reportagem abaixo, está falando sobre a minhoca. Essa eu não vou corrigir aqui, porque foi uma atividade avaliativa lá na plataforma, então eu irei ler e dar a nota de lá. Aqui está falando sobre reciclagem, para ler e compreender. Então, essa é a atividade de casa. Então, ler para compreender. Vocês vão ler esse texto, certo? Vai copiar as perguntas A, B, C e D no caderno e irão responder. Então, vai ler o texto da página 71 e 72 e vai copiar as perguntas A, B, C e D e responder no caderno, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Tudo bem, galera do sexto ano? Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje e presta atenção aí porque a gente já está na reta final, quase chegando nas férias. Então a gente vai ter essa semana praticamente de conteúdo e conteúdo de avaliação, de atividade avaliativa que a gente vai começar a ter na semana que vem, semana dia 22 até dia 26. Vão ser atividades avaliativas que a gente vai ter de inglês, tudo pronto já, então presta aí bastante atenção. Bora lá! Para o nosso último conteúdo, digamos assim, o último conteúdo real, de conteúdo novo que a gente vai ver, eu trouxe para vocês how much, how many, a little, a few, a lot. Perdão se eu fiquei na frente, peraí. How much, how many, a little, a few and a lot. Qual que é o significado dessas expressões? Lembra que a gente começou a trabalhar com comida nas últimas aulas, depois a gente trabalhou um pouquinho com quantidade, com objetos da cozinha, tô chorando, não sei porquê. Vamos lá. Então, a gente trabalhou com objetos da cozinha, equipamentos que a gente utiliza na cozinha e tudo mais. Quando eu trabalho com alimentos, com diversas áreas, na verdade, não só essa, eu vou trazer para alimentos porque é o tema que a gente está conversando nas aulas, que a gente está debatendo e está estudando.
por último, né? Então a gente utiliza formas diferentes, expressões diferentes para falar dessas quantidades. A quantidade que eu vou trabalhar primeiro com vocês vai ser de how much. How much significa quanto. Tanto how much quanto how many eu vou utilizar para fazer pergunta de quantidade, certo? Então eu tenho aqui how much, que é para incontável ou uncountable, how many para contável e countable. Português, inglês. Beleza. Então, sempre que eu quero fazer uma pergunta de algum alimento, digamos assim, que seja incontável, eu sempre vou utilizar how much. Quando eu quero fazer a contagem de um alimento, perguntar a quantidade de um alimento que seja contável, eu sempre vou utilizar o how many. Então, prestem bastante atenção. How much incontável, how many contável. A little eu sempre vou utilizar para pouco, assim como a few. Só que o a little é uncountable, é incontável. E o a few é countable, ok? Ups. Ele é contável. Então, sempre que eu quero dizer um pouco de alguma coisa, se for incontável, a little. Um pouco de alguma coisa, se for contável, a few. E para dizer muito demais, eu vou utilizar um só, tanto para countable quanto para uncountable, que vai ser o a lot, que significa muito. Quanto que você gosta disso? A lot. Quanto que você toma disso ou come disso? A lot. Vou utilizar tanto para countable quanto para uncountable. Eu tenho uns exemplos aqui embaixo, prestem bastante atenção. How much, ou seja, quantidade. Tá vendo lá no finalzinho? 2 pontos de interrogação, 2 question marks, porque sempre vai ser para pergunta. How much sugar do you put in your coffee? Ou seja, coffee, sorry. Então, quanto de açúcar você coloca no seu café? Açúcar, sugar, eu vi que é incontável. Se sugar é incontável, eu posso utilizar somente how much, beleza? Então, quanto de açúcar você coloca no seu café? Meu próximo aqui, eu estou trabalhando com slices. Eu vi que slices são fatias e fatias são contáveis. Eu posso contar one slice, two slices, tanto é que está no plural aqui, ó, slices. Lembra que sempre que tiver plural é porque é contável. Então, eu só posso utilizar how many. How many slices of ham did you pick? Quantas fatias de presunto você pegou? Então, eu tenho 2 exemplos de pergunta. Lembra que presunto em si, ham, assim como cheese, ele é incontável. Aí eu posso ter as fatias do ham, que são contáveis. É por isso que eu especifiquei as fatias. Agora, eu posso dizer, I put a little quantity of sugar. Eu coloco uma pequena quantidade de açúcar, pouca quantidade de açúcar. Aqui eu estou me referindo à pergunta do café. É a resposta para a pergunta do café. Agora a resposta para as slices. I picked a few quantity of slices. Eu peguei pouca quantidade de fatias, ou uma pequena quantidade de fatias, certo? E por último, I put a lot of salt in my salad. Ou seja, eu coloco muito sal na minha salada. Então, prestou atenção? How much? Para a pergunta, eu utilizei sugar aqui, ou seja, é incontável. How many slices? Eu especifiquei as fatias, ou seja, é contável. I put a little, incontável. I picked a few, contável. I put a lot, contável e incontável. Serve para os dois. Beleza? Perdão. Então, a gente vai ter uma homework, uma atividade de casa. E a homework de vocês vai ser o seguinte. Vocês vão criar one sentence for each expression beside. Então, vocês vão criar uma frase para cada uma dessas expressões. Uma para how much, uma para how many, para a little, a few e a lot. Pode ser baseado nesses exemplos aqui. Vocês podem trocar, por exemplo, somente o nome do alimento. Ou a forma a unidade de medida pode ser spoons em vez de slices, pode ser cups, ok? Pieces, vocês que escolhem, ou seja, a criatividade de vocês. O importante é ter uma frase para cada um, ou seja, 5 sentences, 5 frases. Até mais, galera. Não vai ter atividade no Google Classroom, a atividade é somente essa aqui do vídeo, ok? Então, prestem bastante atenção, não esqueçam de fazer e agilizem aí o processo das atividades, beleza? Porque as provas estão chegando, tá quase no finalzinho do mês já, e julho é férias, então aí vocês vão estar livres de tudo quanto é atividade e conteúdo. Fechou, galera? Bye, bye. See you